Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do Inter, te trazendo sobre mercado da bola, uma atualização importante de uma saída que precisa acontecer para que chegue o camisa 9 no Beira-Rio. Te conto tudo isso, te trazendo detalhes nesse vídeo de hoje. Só não esquece, já deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa o sino das notificações, que é muito importante. Ontem a gente voltou com os vídeos diários por aqui, já batemos um número expressivo por aqui, até me surpreendi. Então, cara, vai te inscrevendo, vai deixando teu like, é muito importante para que a gente possa alcançar algumas metas que a gente tem aqui no canal, fechou? Então já vai deixando o like, hype nesse vídeo também, ali na parte dos comentários, só tu arrastar pro lado, tem a opção de hypar o vídeo, o YouTube também entende que tu tá curtindo o conteúdo e vai recomendar ele para mais pessoas, fechou? E vamos nessa, cara, vamos direto ao ponto para falar sobre uma posição importante dentro do Inter, que a gente vem discutindo muito nesses últimos tempos, que é o camisa 9, né? A gente tem como opção hoje Rafael Borré, Ener Valencia e Ricardo Matias. Nem vou colocar o Luca nessa conta aqui, porque é um cara que, olha, se pintar uma proposta agora no meio do ano para que o Lucas seja emprestado, a tendência é que esse jogador não permaneça em Porto Alegre, não permaneça no Beira-Rio, porque realmente não conseguiu render aquilo que se era esperado do Luca. Até o Raikkonen é um cara hoje que a torcida pede mais do que propriamente o Luca, tá? Mas, cara, é uma posição carente. O Borré, ele até vem dando uma resposta importante, né, nessa retomada, acabou tendo uma lesão, retornou, voltou bem, aí depois sentiu de novo, teve uma questão do abdômen, né, uma lesão muscular de grau 2 no abdômen, mas já voltou no jogo contra o Atlético Mineiro, né, o jogo que a gente acaba perdendo e coloca a gente na zona do rebaixamento, mas a torcida pede muito um camisa 9 de ofício, né, entende que o Borré sim é um atacante, mas que não é aquele atacante matador, não é aquele cara que a bola chega e ele, né, de qualquer maneira consegue finalizar para dentro do gol. Então, se pede muito, né, aquele antigo camisa 9 que a gente viu por aqui. Vamos lá, vamos trazer Leandro Damião, né, que foi um cara que marcou história, o próprio Fernandão também. A gente pode colocar nessa conta aí, cara, devido à proporção lá embaixo, né, mas até nesses momentos a torcida acaba trazendo esse nome à tona, que é o do Alexandre Alemão, que era aquele centroavantão, que a bola bate, entra e o cara tá fazendo gol de qualquer jeito, né. Então a torcida pede muito esse cara. E tem um nome, tá, que nos últimos dias ele foi colocado na mira do Inter, tá? E aí eu fui apurar em cima disso, que é o nome do Carlos Vinícius. É um cara que ele tá no final de contrato dele com o Fulham da Inglaterra, né? Ele tem 30 anos de idade, é um cara em que todas as janelas se fala de um retorno ao futebol brasileiro, né? Ele pouco atua, na verdade, aqui no futebol brasileiro. Mas é um cara que tem bagagem na Europa, né? Um cara que é matador, que é finalizador, que é esse camisa 9. Existe um grande ponto nisso tudo, tá? Desse interesse do Inter e dessa procura do Inter em cima do nome do Carlos Vinícius. O Inter precisa de uma saída para essa chegada. E a saída que o Inter deseja nesse meio de ano para investir de fato nesse camisa 9 e nesse momento seria o Carlos Vinícius, é a saída do Ener Valencia, tá? Essa é a saída que precisa acontecer nesse momento para que se tenha o alívio na folha salarial de mais ou menos, tá, gente? 1,5 milhão, né? Que seriam os vencimentos do Ener Valencia para a chegada do Carlos Vinícius. Por quê? É um jogador que vai ficar livre no mercado a partir do dia 1º de julho, né? Ele tem contrato até o final de junho com a equipe do Fulham e não vai ter o contrato renovado por lá. E ele quer voltar, né? Ele quer vir ao futebol brasileiro ganhando na casa de R$1 milhão mensais. E o Inter, nesse momento, não tem condições de pagar isso a um camisa 9. Né? O Inter precisa de um alívio na folha para a chegada desse cara. Então o Inter trata como prioridade essa possível saída do Ener. Por quê? Pô, vamos lá, né? Chega uma oferta da MLS pelo Ener Valencia. O Inter hoje não está se importando o quanto vai lucrar numa negociação do Ener Valencia. Não está se importando, pô, o Ener vai ser vendido por 3 milhões, 4, 5 milhões de euros, de dólares. Não.
O Inter entende que, pô, se a gente tiver o alívio na folha aqui, a gente consegue trazer a reposição desse cara nessa situação aqui, né? Sabe, né? E a gente fala muito sobre essa questão. Hoje, um jogador livre no mercado não quer dizer que a gente não tenha que pagar um valor a mais por ele, né? Não é só o salário, são as luvas diluídas no contrato, ou seja, tem o salário da carteira, tem o direito de imagem e mais do que isso tem as luvas, né? A premiação, a bonificação pelo cara assinar um contrato com o clube. E que hoje a gente coloca como uma transferência, tá? A gente coloca como valores de uma transferência. Daqui a pouco o cara pede, pô, eu quero 5, 10 milhões de reais pela assinatura do contrato. Aí o Inter pode falar, beleza, a gente faz. Mas vamos diluir isso nesses 4 anos de contrato que a gente vai dar para vocês, né? Então vai estar incluso. Por isso, o Inter hoje, ele trata sim como prioridade essa chegada de um camisa 9. Entende que tem mercado para isso. Entende que o Ener Valencia também tem mercado para uma possível saída agora no meio do ano. E eu explico. No meio do ano que vem, o Ener Valencia ele fica livre no mercado. O contrato do Ener se encerra, né, se encerra na metade do ano que vem, ou seja, ele pode assinar um pré-contrato já no início do ano. O que que isso acontece? O que que pode, né, afetar isso nessa situação? O Inter tem, né, e tem o medo e tem o risco de o Ener Valencia daqui a pouco acontecer a mesma coisa que houve lá atrás na situação do Fenerbahçe, que o Ener Valencia estava no final do contrato dele com o Fener, ele teve uma conversa com o Inter, eles se acertaram, deixaram obviamente em off, mas quando chegou o final do contrato com o Fenerbahçe, já tinha tudo acertado para que ele virasse jogador do Inter. E o Inter tem esse medo de perder ali na frente o Ener Valencia de graça. E pelo menos agora, como eu coloquei para vocês, o Inter se importa mais com a questão salarial. Então que seja feito o negócio nesse momento, para que o Inter já se prepare, para que se tenha um nome como o do Carlos Vinícius, que é um bom nome, e o Inter consiga se antecipar e traga um bom jogador. Não que chegue lá na frente, o Inter se surpreenda com o movimento do Ener Valencia no bastidor e aí fique de mãos atadas. Até pelo momento que o Ener Valencia vive, né? Nunca foi um cara que teve unanimidade na torcida, é muito marcado pelaquela semifinal de Libertadores, onde ele perde gols imperdíveis contra o Fluminense e que ocasionam também na eliminação do Inter, né, precocemente naquela Libertadores que tinha tudo para ser campeão. O Ener fez o gol na final do Gauchão e mesmo assim, cara, sempre que ele vai mal, é lembrado disso. Então, o ciclo do Ener ele vai se encerrando. Talvez não tenha sido aquilo que se esperava dele, acho que não foi aquilo que se esperava dele, e por isso o Inter entende, cara, vamos fazer um negócio aqui. Aqui é interessante, para que se possa fazer esse movimento no Carlos Vinícius, que fica livre no mercado a partir do dia 1º de julho, e aí sim ele pode retornar ao futebol brasileiro, vir ao futebol brasileiro e jogar com a camisa do Inter, tá? Deixa aí nos comentários, o que tu acha? Saída do Ener, chegada do Carlos Vinícius, tu gosta desse nome? Conhece o Carlos Vinícius? Deixa aqui nos comentários e diz se ele vale ou não também R$1 milhão mensais, que é a pedida desse jogador no atual momento. Lembrando, Atlético Mineiro procurou ele nos últimos tempos também, e o São Paulo, só que o São Paulo levou o dinheiro, essa procura acabou dando uma esfriada, e no Atlético Mineiro também tem outras opções hoje. Então quem sabe esse seja o momento do Inter ir atrás desse jogador Carlos Vinícius, tá certo? Like, te inscreve no canal, a gente volta amanhã com mais vídeos por aqui. Beijo, falou!